Bom dia, galerinha do 9º ano, tudo bem? Espero que todos estejam ótimos, né? Meninos, vocês devem ter assistido um vídeo aí, né, que eu passei para vocês já, falando sobre variedade de substâncias. Essas substâncias, turma, elas vão ser divididas em duas, né? Na química a gente vai dividir essas substâncias em duas. Elas vão ser classificadas como substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas, né? Então, substâncias orgânicas eu vou estar passando com vocês depois, né? Depois a gente vai estar vendo. Eu acredito que na parte de biologia vocês até devem ter visto um pouco dessa química. Na verdade, né? A gente fala que o conteúdo é chamado de bioquímica porque ele tem relação com a biologia e tem relação com a química, que seriam os glicídios, os lipídios, proteínas, vitaminas, né? Eu acredito que vocês já estudaram essas substâncias orgânicas aí, mas depois a gente vai estar voltando isso aí também, relacionando com a química, ok? Então aqui, turma, eu vou começar com vocês então a química inorgânica. O que seria essa química inorgânica? Ela é dividida em 4, gente. Nós temos 4, né, características de substâncias ali que vão definir essa química inorgânica. O que seria essa química inorgânica? Então a gente vai ter ácidos, vamos ter bases, que eu vou estar comentando na aula de hoje. E aí na nossa próxima aula eu vou falar com vocês sobre sais e óxidos, né? Então a gente vai ter esses 4 diferentes aí que vai estar relacionado com essa química inorgânica. Então eu vou comentar aqui com vocês esses ácidos e bases. Antes de eu começar a falar, gente, esse ácido e base está muito no nosso cotidiano. Professora, como assim? Como que vai estar no nosso cotidiano? Meninos, eu acredito que todos já devem ter chupado um limão, né? Comido um abacaxi, chupado uma laranja, e todas essas substâncias que eu estou comentando com vocês, elas têm um sabor o que, turma? Azedo. Então a primeira característica aí que a gente vai definir entre ácido e base é saber o sabor, porque eles têm um sabor, né? Característico deles. Então seria ácidos, ele tem um sabor azedo, e as bases, turma, elas têm um sabor o quê? Adstringente. Ai, professora, o que é isso? Sabor adstringente. Gente, esse sabor nada mais é do que quando a gente pega uma banana verde e morde ela. Eu acho que todo mundo já fez uma loucura dessa, né, gente? Que tá com vontade de comer ou alguma coisa, vai lá, pegou a banana, ou mesmo nem observou, pegou e a hora que viu a banana estava verde. Então aquele sabor meio que aperta a boca, né, gente? Com um sabor diferente. Outro exemplo que a gente tem é o leite de magnésia. Eu não sei se vocês já teve essa oportunidade, é um vidrinho azul, né? Vendido nas farmácias, que ele é um antiácido estomacal. Quando a pessoa está com uma acidez no estômago, acaba tomando uma colherzinha desse leite de magnésia que melhora. Eu não sei se vocês já viram, gente, para experimentar esse sabor, mas qualquer coisa vocês podem estar procurando aí, experimentando. Quem nunca experimentou, né? Para saber que sabor é esse, adstringente, é só fazer isso. Comprar um leite de magnésia na farmácia, experimentar, mal não vai fazer. Não pode tomar demais, porque ele tem um efeito laxante também. Tá bom, meninos? Tá certo. Então aqui, primeira característica, ácidos são azedos e bases têm o sabor o quê? Adstringente, né? Já comentei com vocês que sabor que seria esses dois. Ok. Pra gente continuar aqui, eu vou falar um pouquinho com vocês o que significa pH. Porque para eu definir uma substância como ácida ou caracterizá-la como base, a gente precisa saber o que é pH. pH, gente, tem esse nomão feio aqui que eu vou falar com vocês, mas na verdade ninguém fica falando esse nome o tempo inteiro. A gente só fala assim, pH e pronto. O que significa pH? Potencial hidrogeniônico, tá certo? Então, pH. E a gente tem tipo uma fita, né? Como se fosse assim um medidor ali para poder saber. Eles pegam como ponto médio, né? 7. Então, quando eu tenho pH igual a 7, a gente fala que essa substância ela é o que? É uma substância neutra. Então, ele é o ponto, né? Chave ali, 7, neutro. Abaixo disso, gente, quando o pH é abaixo de 7,
menor do que 7, a gente fala que a substância é ácida. E quando a gente tem um pH acima de 7, a gente fala que aquela determinada substância é uma substância o quê? É básico, né? Ele tem a característica básica aqui. Então é assim, ó. Tô com acidez no estômago, o que eu vou tomar para melhorar? Com certeza uma substância que tem um pH acima de 7 para poder controlar essa acidez aqui. Tá certo, gente? Então, tá com acidez no estômago, a gente vai procurar alguma coisa. Então, todos aqueles medicamentos efervescentes que a gente utiliza muito quando tá com queimação no estômago, bicarbonato de sódio, né? Todos eles vão ter o pH o quê? Maior do que 7, para poder neutralizar, né, gente, para poder equilibrar aqui quando a gente está com acidez no estômago. Um exemplo aqui que eu estou citando para vocês, tá? Aí então, já até comentei, ácidos então tem um pH, ácidos tem um pH ácido, né, gente, já estou dizendo aqui, né? Os ácidos aqui então, gente, ele tem um pH abaixo de 7, vocês têm que saber, e as bases vão ter um pH o quê? Maior do que 7. Importantíssimo a gente saber isso. Então, ácido pH abaixo de 7 e base pH acima de 7. Outra característica extremamente importante. Gente, eu não sei se vocês já viram pessoas que têm aquários em casa, ou pessoas que têm piscina em casa, ou até né? Eu acredito que esses equipamentos aí, tudo certinho. E o que acontece? A gente acaba tendo que medir o pH daquela água. Gente, igual que eu acho que vocês já fizeram a visita também na estação de tratamento ou na Nutrisa, e se vocês relembrarem aí a fala daquele pessoal lá falando direitinho, eles pegam e falam essa questão de pH, certo? Que esse pH ele precisa ser controlado. E aí o que acontece? Está aí na página 21 de vocês que existe, gente, os indicadores de pH. Então tem determinadas substâncias que vão, que eu vou colocar ali naquele local e ele vai mudar de cor, ele vai, né, mudar de cor e dependendo da cor ali direitinho, a gente vai ver se aquilo lá está ácido ou se a substância está básica. Quer ver aqui um exemplo que ele citou, que existem 3 indicadores aí, ó. O primeiro aí que ele fala na tabelinha, na página 21, é a fenolftaleína. Gente, em meio ácido, se eu pegar essa fenolftaleína e colocar em meio ácido, a gente vai colocar e aquilo lá não vai mudar de cor, vai ficar incolor. Então, quando eu coloco, eu sei que a substância ali está ácida. Agora, quando fica um rosa, meio rosadinho, aí eu sei que aquele meio que eu estou pingando aquele indicador, ele vai ficar o quê? Né? Ele vai ficar rosa. Então, está no meio básico. Aí tem outros que eles colocaram aí, vários outros aí que a gente utiliza. Agora, o que a gente utiliza muito, gente, é esse filtro de tornassol. O que seria de tornasol, né? Ele fica vermelho em meio ácido e azul em meio básico. Eles utilizam muito isso aí, então, tá? Eu acho que vocês já devem ter visto, eles pegam uma porçãozinha de água, aqui no estação de tratamento de água eles fazem isso muitas vezes ao dia, que pegam uma quantidade, né, uma porçãozinha de água lá, leva para o laboratório e vai utilizar esses indicadores para ver se o pH da água está no valor correto. Que a água tem que estar, né, gente? Que a água a gente sabe que vai estar aqui, ó, nesse pH neutro aqui, ó, tá certo? Pode variar. Professora, se der 6, tá ácido? Não, a água ela tem um determinado valor ali, se eu não me engano é de 5,5 a 7. Então, estando nesse valor, tá no valor correto do pH da água, tá tudo certinho, tá? Aqui ele citou vários exemplos, vários, né, gente, de como eles utilizam esses indicadores aí para poder saber o pH. Agora, turma, nós vamos lá para a página 23, que eu quero falar com vocês o seguinte. 2 coisas extremamente importantes que a gente tem que saber entre ácidos e bases é esse processo de ionização e de dissociação. São 2 coisas diferentes. Então, ionização vai ocorrer em ácidos e dissociação vão ocorrer em bases. O que significa isso?
Significa, gente, que quando eu pego um ácido, gente, outra característica importante, todo ácido, ele começa com H. Então, se você quer saber se é ácido, ele começa com H, ou seja, começa com hidrogênio. E se você quer saber se é base, no finalzinho sempre vai ter o H na sua fórmula. Agora eu vou estar mostrando para vocês. Então, todo ácido começa com H. E toda base, ela termina com OH, que eu vou explicar para vocês e mostrar ali exemplos, tá? Então, o que significa? Ionização, que acontece no ácido, é quando eu pego um ácido, eu coloco ele vai ser dissolvido em água, né? Dissolvido em água. Então, eu coloquei para vocês. Ionização é quando eu pego um ácido, esse ácido, ele vai ser dissolvido em água, e aí o que vai ocorrer? Vai ter a liberação de um cátion H+. Isso é obrigatório ocorrer nos ácidos. Lembrando, vamos voltar de novo. Ácido, ocorre ionização. E o que seria ionização? Nada mais é do que, quando é dissolvido em água, é liberado um cátion H+. Sempre vai ser esse cátion H+. Base. Vai ocorrer o quê? Dissociação. Que também, o que significa isso? Eu pego uma base, eu coloco ela na presença de água, ou seja, eu vou dissolver essa base em água, e ela vai liberar um ânion OH-. Então, ionização, ácido, presença de água, libera H+. E base, ocorre dissociação na presença de água e vai liberar um ânion OH-. Tá entendida a diferença aí dos dois? Eu quero que vocês peguem aí pra mim, gente, por favor. Quer ver aqui na página, aqui tem uma ótima, na página 24. Dá uma olhadinha aí na página 24, aqui em cima, ó. Eles pegam aqui 2 exemplos de ácidos que eu tava falando pra vocês. Todo ácido, ele começa com H. E para ser base, gente, sempre vai ter a presença de quê? De OH. Tanto é que para ocorrer ionização, né? O ácido que eu vou ler para vocês que tem que ter H. E dissociação não tem que ter a liberação do OH-. Então, a base, ela precisa disso. Então, tá aí a diferença. Que um ocorre em ácido, outro ocorre em bases. Um libera H+, cátion, e outro libera O-, ânion. Ok? Eu quero que vocês vão aí comigo agora na página 24, que eu vou fazer esse organize as ideias com vocês aí bem rapidinho. Então, tá aí a tabelinha entre ácidos e base. Então, vamos dar uma separada aí e saber direitinho qual que é a diferença que vai ocorrer com os dois aí, né? Que a gente precisa fixar isso aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem é o sabor. O ácido, ele vai ter sabor o quê? Azedo. E as bases, vai ter que tipo de sabor? Adstringente, como eu já tinha falado com vocês. Depois ele fala assim, ó, cor do indicador, fenolftaleína em sua presença. Tinha comentado com vocês lá atrás também. Então, em ácidos, vai ser que cor? Incolor, certo? E já em bases, a gente vai ter um rosa. Aqui ele especificou como rosa carmim. Então, um rosinha, né? Um rosa claro. Depois a gente fala, valor do pH. Qual que seria o valor do pH em ácido? Então, vamos colocar aqui comigo. O pH vai ser um pH menor do que 7, é um pH ácido, ok? E aí a gente tem ali, ó, o valor da base. Como que vai ser o pH? O pH dela já vai ser o quê? Maior do que 7. Muito bem, parabéns. Ó, tipo de ligação entre os átomos. Nossa, isso aqui é extremamente importante, eu vou comentar com vocês. Gente, quando a gente vai formar um ácido, o tipo de ligação que ele faz, que foi aquela materinha nossa passada, vamos gravar isso aqui, ó. Então, sempre vai ser uma ligação covalente. É aquela de compartilhar os elétrons. Grave isso aqui, tá, gente? É importante. E o tipo de ligação que as bases faz é uma ligação iônica. Isso aqui também é importante. Então, nós temos aqui, ó, uma ligação iônica. Gente, covalente, compartilha os elétrons. Iônica é aquela que eu expliquei para vocês, que um doa, o outro recebe, né? E assim sucessivamente. Nome do processo relacionado à sua dissolução em água.
Ácido faz uma ionização. Ionização, ok? E a gente pode falar o que vai ocorrer na base, que eu expliquei para vocês. Dissolução. Então tá certo. Então olha aqui. Então, ionização nos ácidos e dissociação aonde? Nas bases. Ionização, na presença de água, libera H+, cátion H+. E dissociação nas bases vai liberar o quê? O ânion OH-. Para finalizar, íon característico em solução, que é o que eu acabei de comentar com vocês. O que vai liberar, gente, na dissociação? O ácido vai liberar o H+, e a base ela vai liberar o ânion o quê? OH-. Muito bem, meninos. Então tá aí sobre ácidos e bases, né? Então sempre gravando, todo ácido ele começa com H, toda base ela possui no final o H. Gravem isso, tá, gente? Porque sempre quando a gente for marcar alternativas, fala pra mim o que é ácido, o que é base, só de você olhar na sua formulazinha ali, na fórmula molecular, a gente já vai saber se é ácido. Ácido começa com H e base sempre vai ter o quê? OH. OH, tudo bem? Esse finalzinho ali com esse ânion. Meninos, espero que vocês tenham pegado aí um pouquinho. A próxima aula eu vou estar falando sobre sais e óxidos com vocês, tá? Então aqui, já montando aqui esse esqueminha aqui, vocês sabendo isso aqui pra mim, tá, gente? Essa tabela é extremamente importante. Vocês gravando isso aí pra mim já vai estar ótimo. Gravando não, entendendo, né? E que vocês assistem os vídeos aí, os passados. Se tiver dúvida, anota que a gente vai estar esclarecendo aí na nossa transmissão ao vivo. Ok? Beijo, fica com Deus, até a nossa próxima aula.